livro de Provérbios, capítulo de número 1. Nós vamos estar aí na sequência do estudo falando sobre a maturidade espiritual do cristão. E como eu disse no último culto de ensino passado, hoje nós iríamos tratar sobre a fase de jovens, ou seja, os jovens tanto na questão física, questão humana, quanto também os jovens espirituais na casa de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Meus amados irmãos, como eu já disse a todos vocês, nós vamos estar na sequência do estudo tratando sobre a maturidade espiritual do cristão. Maturidade significa estar em um estágio adulto, condições de plenitude, condições de saber, condições de habilidade adquirida. Ou seja, quando eu estou tratando sobre o assunto maturidade espiritual do cristão, eu estou falando a cada um de nós que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos chegar ao estágio adulto, espiritualmente falando, em um estágio de habilidades adquiridas, em um estado de saber, para nós assim podermos estar ajudando aos outros. Mas todos nós sabemos que antes de nós chegarmos à fase adulta, passamos pelas outras fases anteriores. Já tratamos aqui em cultos passados sobre crianças espirituais, falamos um pouco também sobre os adolescentes espirituais, e hoje nós vamos começar a tratar com os jovens espirituais. Mas para nós tratarmos dos jovens espirituais, temos que fazer menção também dos jovens em sua faixa etária, humanamente falando, para que assim nós possamos compreender a faixa etária também espiritual, pois nós compreendemos o espiritual através do natural. Observamos as questões humanas, físicas, da natureza, e segundo o conhecimento que o Espírito Santo vai passando a cada um de nós, nós vamos compreendendo o mundo espiritual, o mundo que nós não enxergamos com os nossos olhos carnais. Para enxergarmos o mesmo, é através dos nossos olhos espirituais. Então, o que é juventude? O que é ser jovem? Nós já estamos um pouquinho numa idade mais avançada, já passamos por essa fase da vida, né? Juventude é aquele momento onde os jovens já começam a pensar em enamorar-se, os jovens já começam a pensar em casar, já começam a pensar mais na sua fidelidade, tanto com a família, tanto também com quem está em sua comunhão dioturnamente. É o tempo onde nós fazemos alianças,
é o tempo da juventude, é onde nós fazemos mais alianças, ou seja, mais compromissos. Eu estou tratando aqui da questão humana. Você pode ver que é na fase de jovens que nós tomamos algumas decisões. Na verdade, as decisões mais importantes que nós tomamos é na fase da sua juventude. É onde nós escolhemos com quem vai se casar, qual a profissão que vai exercer, qual é o ofício que vai querer trabalhar na igreja, onde nós descobrimos melhor os nossos dons, e assim sucessivamente. E essa questão é muito séria, porque nós sabemos muito bem que não é fácil tomarmos decisões. Não é fácil para ninguém tomar decisões. Quem fala que é fácil tomar decisões é porque não sabe das suas responsabilidades, do peso de uma decisão tomada. Então, a fase de jovens é onde nós tomamos as decisões. Decisões estas que podem marcar todo o restante das nossas vidas. Dependendo das decisões que tomamos na juventude, todo o restante da nossa vida vai ser baseada por aquela decisão, norteada pelas decisões tomadas na juventude. E eu quero estar aconselhando os jovens, tanto os jovens físicos, naturalmente falando, quanto também aos jovens espirituais, para ler, estudar, aprofundar um pouco o seu conhecimento no livro de Provérbios. Quando nós olhamos aqui este livro escrito pelo rei Salomão, nós vamos ver que no versículo de número 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Por que eu estou aconselhando os jovens a estudar este livro? Porque você estudando esse livro com cautela, aqui é um livro de conhecimentos práticos. Este livro aqui mostra muito claramente os perigos de decisões mal tomadas. Este livro aqui mostra com muita claridade também as benevolências das decisões acertadas. Por quê? Porque este livro aqui vai dar aos jovens um conhecimento. E nós estamos vivendo uns dias difíceis, por causa da mídia social, por causa da internet. Nós estamos vivendo dias de muitas informações, mas pouco conhecimento. Muitas informações, mas pouco conhecimento. Pastor, qual que é a diferença de informação para conhecimento? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Antes de eu e você termos o conhecimento de dirigir um veículo, nós temos algumas informações de como vir o volante para lá, para cá, mais forte, mais brando, como se troca uma marcha, primeira, segunda, terceira, informações. Só que se você não tiver o conhecimento, que é a prática daquilo que você aprendeu, você vai ficar só na consciência das informações. Você não vai conseguir pegar um veículo e sair nas ruas dirigindo, porque você não tem conhecimento, você só tem informação. Assim também é os dias de hoje. Esses jovens de hoje estão enfrentando dias de muita informação, mas de pouco conhecimento prático da vida. É por isso que não estão dando conta de dirigir as suas vidas, tanto fisicamente falando. Você pode ver que tem muitos jovens confusos, não sabem o que querem, falta de conhecimento. Tem muita informação e pouco conhecimento. E também os jovens espirituais, as pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador e estão nessa fase da sua vida espiritual, estão precisando ter mais conhecimento. Quando eu falo em conhecimento, eu não estou falando de informação, pois tem muita gente que tem informação das questões espirituais. Por exemplo, tem pessoas que sabem da informação que
existe o Espírito Santo. Tem pessoas que sabem da informação que o Espírito Santo batiza-nos, que nos dá dons espirituais, mas ele só tem a informação, ele não tem a prática, ele não tem a comunhão com o Espírito Santo, ele não foi batizado ainda no Espírito Santo, ele não tem os dons espirituais, ele não tem um conhecimento mais profundo com Deus. Tem muita informação, pouco conhecimento. E isso aqui, meus irmãos, abrange todas as áreas da nossa vida. Eu peguei aqui só duas. Todas as áreas da nossa vida hoje está rodeada de muita informação, mas pouco conhecimento prático. Mas o livro de Provérbios está dizendo que vai dar aos jovens conhecimento e não informação. Ou seja, vai dar conselhos práticos da vida, conselhos para nós praticarmos. E vai dar o que mais? Vai dar também o bom siso, bom senso. Vai levar a pessoa a refletir um pouco mais antes de tomar as suas decisões. E você sabe muito bem que uma decisão errada, meus irmãos, pode nos atrapalhar na caminhada, seja qual área for da nossa vida. Uma decisão errada faz com que, no mínimo, nós fiquemos parados no mesmo lugar, quando nós estamos tendo lucro, tá? Porque a tendência de uma decisão errada é nos fazer retroceder na caminhada. Quando nós saímos do lucro, nós ficamos parados, sem perca, sem prejuízo, mas sem avançar. O que tem de jovens hoje, espiritualmente falando, tomando decisões espirituais erradas e no lucro, ficando sem crescer, mas com prejuízo, retrocedendo 2, 3, 4 passos para trás, e depois, para você voltar no mesmo estágio novamente, é difícil. Nós sabemos muito bem que é difícil nós voltarmos aonde nós já perdemos o pique da caminhada. Você que está me ouvindo, você que tem a sua profissão, por exemplo, você que já é um bom profissional, para você chegar ao estágio que você está, demorou tempo. Não foi do dia para a noite que você chegou a esse estágio. Mas se tomar decisões erradas em sua profissão, você vai retroceder na caminhada. E depois você pegar o bom nome de novo, de bom profissional, demora. Vai tempo para as pessoas dar credibilidade, depositar confiança em nossa vida, de novo. Isso eu estou falando de profissão. E de questão espiritual, meus irmãos, não é diferente, não. Nós temos que tomar muito cuidado, então, com as nossas decisões. E eu quero convidar vocês a estar lendo o livro de Provérbios, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, porque este livro aqui vai te fazer você conhecer a sabedoria, vai trazer instrução para a sua vida, vai te dar entendimento, até mesmo nas palavras de prudência. Palavras erradas, meus irmãos, gera prejuízos para nós. Palavras assertivas gera benefícios. Quantos de nós hoje vivendo fazem a marca da vida por palavras erradas, palavras torpes, palavras lançadas de maldição? Mas esse livro aqui vai te ensinar você a dizer palavras de prudência, palavras de sabedoria, palavras de verdade. Vai te fazer você receber a instrução e também o entendimento. Como eu disse, uma coisa é a pessoa ter, o que eu disse aqui agora? Informações. Outra coisa é a pessoa ter conhecimento. Este livro vai te fazer você receber a instrução, receber o conhecimento, o entendimento. Este livro aqui vai fazer você compreender a justiça, porque nós vivemos em dias difíceis, né? Parece que
a injustiça está operando, já está reinando em todas as classes da sociedade, mas ela pode até um pouquinho caminhar mais rápido, mas a justiça sempre vai prevalecer. E esse livro vai te fazer você entender a justiça, entender também o juízo, a equidade. Pastor, o que é equidade? O equilíbrio. Esse livro vai nos fazer então sermos pessoas temperadas, pessoas moderadas, pessoas equilibradas. Por que esse livro então é tão importante para os jovens? Porque se você for observar a sua vida, você vai ver que na fase de jovem é aquela fase de explosão. Nós estamos no vigor da nossa força, e muitas vezes, por causa que nós estamos nessa explosão de sentimentos, explosão de força, explosão de vigor, nós achamos erroneamente que nós podemos tudo. E se você for analisar a fase de jovens, como se fosse uma estrada, é o período mais esburacado da vida. É aquele período que, se nós não aprendermos a andar nessa estrada esburacada, como nós saímos lá do outro lado, se saímos todo quebrado. Quem já dirigiu aqui no estrada esburacada? Você não consegue sair do buraco. Entra uma roda, já cai a outra, já vai indo, é só cheio de buraco. Como é que você anda no estrada cheio de buraco? Ah, pastor, eu como um bom motorista, eu coloco 100 por hora, vai chegar lá do outro lado de bulhado, sem amortecedor, sem mola, o carro todo arrebentado. Numa estrada esburacada, você tem que dirigir com cautela, com prudência. Ah, pastor, mas vai demorar. Não importa, o importante é você chegar do outro lado bem. O que adianta você sair da estrada esburacada, a hora que você pegar um asfalto, você não tem condições de andar? Está quebrado, não vai adiantar. Deixa eu aplicar aqui para você entender. O que adianta você passar a tua fase da juventude, rompendo tudo quanto é tipo de buraco, passando tudo quanto é tipo de decisões, tudo quanto é tipo de coisa que Deus fala para você não fazer, você passa por cima. Aí quando você chega na fase de adulto, está todo arrebentado. Na fase de usufruir da vida, na fase de administrar aquilo que você já adquiriu, está todo arrebentado. Finança arrebentada, emocional arrebentada, vida espiritual arrebentada, não vai adiantar nada. Só que nós temos que entender que esta fase aqui, a fase de jovem, é normal. Nós temos explosões. Naquele momento nós estamos em todo vigor, irmãos. Você pode ver que depois que passa o tempo, quando nós chegamos aí à fase dos 35, dos 40, dos 45 em diante, que o negócio pesa. Aí nós vamos ver que o nosso vigor, a nossa força já vai passando. Aí nós vamos entender que nem tudo é na força do braço, que na força da mente, do conhecimento, da sabedoria é muito melhor. Mas só que nós temos que aprender esses conselhos quando nós ainda estamos jovens, para nós aprendermos a administrar a nossa força que tem. Tem jovem que depois que passa a fase de jovem está todo arrebentado. Arrebentou a coluna porque pegou peso demais. Quando passa, né? Se chega lá. Então é sobre isso que nós vamos tratar, meus irmãos, nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre os jovens espirituais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 9, versículo 10. Livro de Eclesiastes capítulo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Interessante que, quando eu tratei sobre os adolescentes espirituais, eu tive muita dificuldade de passar o conhecimento para os irmãos, porque a Bíblia falava muito pouco sobre adolescente. Mas sobre jovens, já fala bastante. Sobre a outra etapa que nós vamos trabalhar depois, sobre os adultos também, já fala bastante. Depois nós vamos tratar também sobre os anciões. Mas vamos estar voltando aqui ainda à nossa juventude. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, versículo 10, está escrito assim, ó: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade.
e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Vamos dar uma analisada aqui nesses versículos. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E jovens, vocês não têm motivo nenhum para ficar triste, amargurados, depressivos, cabisbaixos. Vocês estão na flor da idade. Vocês estão caminhando com vigor, com força, com saúde. Então alegra-te na tua mocidade. Só que você nunca se esqueça de uma coisa: você tem que tomar muito cuidado com os caminhos do teu coração. Tem que tomar muito cuidado com os seus olhos. Tomar muito cuidado com os seus sentimentos. Tomar muito cuidado com as suas emoções. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus trará tudo isso a juízo. Trazendo aqui um pouquinho mais fácil de você entender. Na fase de jovem, é onde nós estamos jogando semente para tudo quanto é lado, tá? Só que nunca se esqueça: toda semente que você lança na terra, ela nasce, germina, cresce, robustece e produz fruto. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que a semente que você está lançando na terra hoje, jovens, você vai colher lá na sua velhice depois. Os mais vividos aqui sabem. Vivem hoje colheitas das sementes lançadas nas suas mocidades. Achavam que tudo podia, como tem muitos jovens hoje, achando que tudo pode. Ah, deixa eu curtir a minha vida, eu estou na melhor fase. Deixa eu viver a minha juventude em paz. Deixa eu experimentar as festas. Deixa eu experimentar os jogos. Deixa eu experimentar as bebidas, os prazeres do mundo. Você está semeando. Vai vir a colheita depois. Eu tenho certeza absoluta que é muito melhor você passar a sua mocidade na casa de Deus, servindo a Deus, e Deus vai te proteger de muitos males que você poderia passar depois. Muitas pessoas hoje colhendo decisões mal tomadas na sua juventude, na sua mocidade. Aí a Bíblia vai dar mais conselho ainda, ó: afasta-te, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal. Ei, a tendência do homem é caminhar com a maldade. Por isso que a Bíblia está dizendo para você remover da tua carne o mal, porque se você deixar, ela vai dominar. Por que tem tantos jovens hoje no caminho da maldade? Já cometeram atos de violência, cometeram assassinatos, cometeram furtos, roubos, porque eles deixaram o mal tomar conta da sua vida. Mas a Bíblia está dizendo aos jovens que estão me ouvindo, tanto aos jovens físicos quanto também os jovens espirituais, porque há também pessoas que são jovens espirituais e estão deixando o mal, a maldade espiritual tomar conta do seu coração, da sua carne. Tem jovens que estão me ouvindo aqui, espiritualmente falando, que estão deixando a raiz da amargura, da ira entrar no seu coração, e está se enraizando cada dia mais, e você não está conseguindo mais arrancar esse sentimento que está dentro de você. Pastor, me dá um conselho, o que eu faço? Deus está falando comigo nessa noite. Peça ajuda para Deus tirar do seu coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que está causando que você
Pastor, mas se Deus arrancar do meu coração esse sentimento, vai ficar um buraco. Não, não vai ficar um buraco não, pelo contrário, Deus vai preencher esse lugar que hoje está cheio de mal, de ira, de rancor. Deus vai preencher com amor, com misericórdia, com benignidade, com paz no seu coração. Deus pode fazer este milagre no seu interior. Então afasta, pois, a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ei, não passa. Hoje você está aí na fase de jovem, disposto, forte. Amanhã você chega lá com 70, 80 anos, não passa. Só vaidade, irmão. E na questão espiritual da mesma forma. Hoje você pode ter um mundo espiritual robusto, bonito, belo, andando de um lado para o outro, não tem dificuldade para poder fazer a obra, mas você chega a ser um ancião espiritual, já cansado, difícil de fazer a obra, fatigado com as coisas. É fácil, irmão, tudo passa. E você tem que aprender a viver essa fase. Pastor, o que você tem para dizer então para os jovens nessa noite? Alegra o teu coração. Levanta a sua cabeça. Não é porque você tomou a decisão errada, quebrou a cara, que você vai parar de viver. Vai retroceder na sua caminhada, vai empurrar dentro do quarto, se trancar, entrar em depressão. Não, pelo contrário. Pega essa experiência ruim que você teve, tira dessa experiência ruim coisas boas da sua vida e vai viver o futuro. Aprenda com os erros de hoje, para você não errar depois no amanhã. Você é jovem ainda, tem todo o vigor aí pela frente. Vamos no versículo aí, Eclesiastes ainda, 12, primeiro. Quem contou ler, por favor? Eclesiastes 12, primeiro. Glória a Deus. Olha aqui, ó, outro conselho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da sua juventude, nos dias que vocês foram jovens. Lembra do teu Criador. Por quê? Que aqui está falando dos jovens. Porque, meus irmãos, é a fase da nossa vida onde nós nem queremos saber de Deus. Você pode ver que é difícil um jovem cheio do Espírito Santo de Deus na igreja. É raro. Milagre. Por quê? Porque é a fase onde os jovens querem viver a vida. Quer desfrutar, entre aspas, das coisas que eles pensam que é bom. Esse negócio de vir para a igreja, observar um culto, isso é chato demais, é monótono. Ficar sentado num banco duro, ouvindo o pastor pregar ou ensinar uma hora, chatice. Ei, isso aqui é conselhos para a sua vida, para você viver a sua vida daqui para fora, daqui por diante, melhor. Aí os jovens que querem viver a sua vida, o seu bel prazer, esquece do Criador. Aí depois tem consequências graves, né? Porque aqueles que esquecem de Deus também são esquecidos. Da mesma forma que nós tratamos Deus, irmãos, é a mesma forma que vamos ser tratados por Ele. Por isso que a Bíblia diz assim: lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ou seja, não se esquece de Deus. Não se esquece do seu Senhor. Não se esquece dos seus conselhos. Não se esquece dos seus mandamentos no dia da sua mocidade, no dia do seu pleno vigor. Aí tem uma vírgula. Antes que venham os dias maus. Aqui, ó, já é um choque de realidade. Você está pensando que vida de jovem vai durar para sempre? Os jovens que estão me ouvindo estão pensando que vocês vão ficar belos e vistosos para sempre? Vai chegar os dias maus. Os dias das dores, que o vovô e a vovó se queixam: estou com dor na perna, estou com dor nas costas, estou com dor no braço. Aí você, porque está todo vigor, cheio de saúde,
desculpa desse velho, sabe? Não quer trabalhar, não quer fazer as coisas para mim. Não é isso não, irmãos. É porque a vida passa. Vai chegar os dias maus. E quando chegar esses dias, você não vai ter contentamento. Lembra-te do teu Criador. Vocês que são jovens, tanto os jovens físicos quanto os jovens espirituais, não se esquece de Deus. Aproveita a sua força, aproveita o seu vigor para você fazer a obra de Deus. Pastor, tem algum exemplo para mim acompanhar na Bíblia de jovens que não se esqueceram do seu Criador e que Deus fizeram a diferença na sua geração através da vida deles? Tem vários exemplos, mas um dos exemplos mais mencionados, que dá para você entender melhor, abra sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel. Nós vamos ler aí o capítulo 1, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 em diante. Vou estar lendo e já aplicando ao nosso coração o conhecimento que Deus vai passando, para que assim nós possamos estar crescendo em maturidade espiritual. Daniel capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos parar aqui um pouquinho. Observe que esses 4 jovens, eu disse 4 jovens, o nome deles não está aqui por um acaso, tá? O nome deles está aqui por causa de um feito que eles fizeram na presença de Deus. Porque nesta época aqui, por causa que o povo estava sendo rebelde diante de Deus, Deus entregou o povo na mão do rei Nabucodonosor. E esse rei deu uma ordem para trazer para as suas terras jovens, sábios, inteligentes, vistosos. E eles, num tempo determinado de 3 anos, iriam se alimentar daquilo que o rei mandou eles se alimentar e se beber, para que eles pudessem servir depois no palácio. Agora, por que esses 3 jovens, 4 jovens, melhor dizendo, se destacaram? Porque esses 4 jovens não obedeceu a ordenança do rei Nabucodonosor. Só que eles não fizeram rebelião. Eles simplesmente chegaram ao chefe dos eunucos e disse a ele para que o alimentassem com legumes e com água, ao invés das iguarias do rei, do vinho forte, das coisas que o rei mandou eles comerem. Eles entendiam que aquelas comidas ali também eram sacrificadas a outros ídolos. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ei, as coisas primeiro acontecem aqui dentro, tá? É o nosso coração que nós temos que tomar cuidado, porque no nosso coração
coração que procede às fontes para a vida eterna. Daniel sentou no seu coração de não se contaminar, nem com o vinho que ele bebia, e nem também com a comida. Agora é interessante que quando ele colocou no coração de não se contaminar, de servir a Deus fielmente, olha o que a Bíblia diz, versículo 9: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ei, quando você coloca um propósito firme no seu coração, de servir a Deus acima de tudo e acima de todos, Deus vai colocar graça aos olhos dos seus superiores, para que você possa continuar servindo a Deus. Interessante que o chefe ouviu ali o propósito, e o chefe dos eunucos, mesmo correndo o risco de perder a sua cabeça, permitiu. Aí o dispenseiro deixou eles comerem só do que Daniel tinha falado, instruído, e colocou numa prova, versículo 12: experimenta, peço que os seus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. 10 dias é o tempo que ele pediu. Deixa os demais jovens comer e beber do que o rei mandou. Vou trazer um contexto aqui. O rei dessa palavra aqui é o Deus desse século, tá? Tem muitos jovens comendo das bebidas e das iguarias que o rei, o Deus desse século, está oferecendo. E ao invés de eles ficarem robustos, belos, fortes, eles estão definhando. Definhando tanto na questão física, quanto também na questão espiritual. Mas aí, esse chefe dos eunucos aguardou os 10 dias. Depois dos 10 dias, ao fim dos 10 dias, pareceu um semblante desses 4 jovens melhor do que o de todos os outros jovens que decidiram se alimentar do manjar do rei. Olha para você ver que coisa interessante. Vou pegar aqui a questão física para depois aplicar a questão espiritual. Na questão física, esses jovens que estão se embriagando com as coisas de Deus desse século, as bebidas, as drogas, todo e qualquer tipo de vício, você pode ver que a aparência deles está ficando uma aparência defeituosa. Você não vê vida no semblante deles. Pelo contrário, aqueles que não querem esse tipo de bebida, esse tipo de alimento, e eles se contentam com as coisas simples da vida, a obediência aos seus pais, você pode ver que são os jovens mais vistosos, mais gordinhos, mais robustos, mais belos. Isso na questão física. Agora deixa eu aplicar a questão espiritual. Os jovens espirituais que estão cedendo para a prática do pecado, que é as coisas que o diabo está lançando para eles, fazendo com que eles venham a comer, se alimentar, eles estão definindo na fé. Mas aqueles que estão obedecendo a Deus, vivendo a vida na palavra de Deus, eles estão ficando cada dia mais fortes, cada dia mais robustos, cada dia mais belos, até mesmo na igreja. Estão crescendo, se destacando, estão pregando, estão ensinando, estão louvando, estão dirigindo conjuntos, eles estão fazendo evangelismo, eles estão fazendo missões, por causa do quê? Da força do seu vigor. Jovens fortes têm força para trabalhar. Quando você vê uma igreja despontando na sua força de evangelização, de conhecimento para levar para os demais, significa que esse povo está sendo um povo saudável. Não está se contaminando com as coisas que o diabo está colocando para que nós possamos se alimentar. Agora o que eu acho interessante é o que aconteceu com esses jovens aqui, ó. A Bíblia vai dizer aqui, versículo 17: ora, a esses 4 jovens, por que Deus não deu para todos? Deu só para os 4. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam as iguarias do rei.
compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus sempre vai retribuir aquilo que nós fazemos para Ele. Eles arriscaram a sua vida para não se contaminar. Aí depois que passou o tempo da provação, aí veio o tempo da bênção. Deus deu a esses 4 jovens, quem deu foi Deus, conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Por que Deus deu mais para Daniel do que para os outros 3? Você viu o contexto do texto lá atrás? Quem colocou no coração de não se contaminar? Primeiro, quem foi o cabeça? Quem foi o mentor? Não foi Daniel? Quem correu o risco de perder o pescoço? Não foi Daniel? Aí Deus deu para Daniel mais do que para os outros, além do que deu aos demais. Deus deu para Daniel entendimento em todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus deu interpretações para ele. Deixa eu dizer um negócio aqui para nós. Ei, jovens, quanto mais você se guardar para Deus, quanto menos você se contaminar com as coisas deste mundo, mais você vai receber da parte de Deus para a sua vida. Não é só os jovens na faixa etária de juventude, estou falando os jovens espirituais também. Quanto mais você se dedicar às coisas de Deus, mais você vai receber da parte de Deus, em nome de Jesus. E o negócio foi tão notório, irmãos, que se você for ler o versículo 20, olha 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, uns achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais inteligentes, mais sábios do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Pastor, o que significa isso? Deus vai te colocar você em posição de destaque. Então vale a pena você não se contaminar, vale a pena você não receber as ordens do Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Vale a pena, porque Deus vai te colocar você em posição de destaque. Olha aqui, 10 vezes mais. Por que, pastor, que isso aconteceu? Porque toda a sabedoria, irmãos, vem de Deus. Sabedoria vem do alto. Se Deus não der para nós, nós não temos. Alguém tem uma pergunta aqui? Alguém tem alguma colocação? Quer fazer algum complemento? Ou nós podemos continuar? Tem ali ainda mais 10 minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Vale a pena ou não vale a pena ser um jovem fiel? Tanto na questão física quanto na questão espiritual. Então vamos lá. Fala ainda de jovens. Jovem é um tempo de muita explosão, de muita força. Jovem é um tempo que, se você for ver, é onde é a fase mais ansiosa da vida, né? Já observou que a fase de jovens é uma fase marcada por ansiedade? O que é a ansiedade? Coisa mais simples. Dificuldade de esperar. Pensa numa geração hoje que tem dificuldade de esperar as coisas acontecerem. Trazendo para o contexto para você entender melhor. Essa geração hoje é a geração de hoje. Tem que ser instantâneo, né? Quantos minutinhos é mais ou menos? 3, né? Na água quente. Já está pronto para comer. Está pronto para comer, mas é só. Isso aí, ó, só não tem nutriente nenhum. É só poder passar um tempinho. Não tem substância. O que tem substância é caldo de mocotó, que demora quase o dia inteiro para cozinhar. O que tem substância é caldo de galinha. O que tem substância é caldo de costela. É comida forte. Mas comida boa, comida forte,
você tem que esperar um tempo de te preparar para depois você comer. E o jovem hoje não quer esperar não, né? A modagem dos mais antigos, né? E é verdadeiro para os jovens, tá? Escuta aí, ó. O apressado como cru. Ah, pastor, mas meu dente é bom. É, mas eu vou comer cru. Ah. Não, estou só aplicando, só para você ver como é que o negócio é sério. Os jovens têm dificuldade de esperar, irmãos. E aí, como eu voltando lá atrás de novo, é por isso que tem muito jovem quebrando a cara e passando a sua fase de adulta já colhendo problema, resolvendo o problema que arrumou na fase da juventude. Pastor, me aponta um. Vamos contar aqui coisa bem simples que acontece nos nossos dias atuais. Uma gravidez indesejada, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem também. Porque o homem, ele não engravida, mas ele tem que assumir. Se fazer, tem que assumir. E aí depois não tem tempo para estudar mais, não tem tempo de escolher uma boa profissão, vai ficar muitas vezes ralando de sol a sol. Se não pagar a pensão, ainda vai preso. O negócio é sério, irmão. E onde é que foi a escolha? Foi na fase da juventude. Pastor, mas eu tenho que viver minha vida. Eu tenho que usufruir dos prazeres da vida. Não é bem assim não. Você tem que esperar o tempo certo. Os jovens têm dificuldade. Vamos lá, Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 6. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim, Tito capítulo 2, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Por que Paulo está dizendo para Tito exortar os jovens a ser moderados? Porque os jovens estão apressados, é ansioso, não sabe esperar. Você notando que a psicologia é algo interessante? Quem dirige, irmão, o tempo que ele mais corre é a fase de jovens. Quando o camarada pega o carro, vamos supor, quando ele é jovem, ele quer andar aí de 150, 160, 170, 200 por hora. Aí quando ele ficando mais velho, o nosso pastor quer andar de 80 só, porque já sabe que tem que andar de potência. 80, 90, 100 no máximo. Mas já passou da fase da juventude, né? Aí Paulo está dizendo para Tito, aconselha, exorta os jovens a serem moderados. Aí eu vou pesquisar essa palavra, moderado. O que é uma pessoa moderada? É aquela que age com prudência, é aquela que age comedido, é aquela que age com autocontrole, com equilíbrio. Por que Paulo está dizendo para Tito? Exorta os jovens a serem moderados, para eles não viver uma vida na imprudência, para eles não viver uma vida sem autocontrole, sem equilíbrio. Ajuda eles, Tito, a serem pessoas equilibradas, moderadas. É o período da nossa vida onde nós temos facilidade em se machucar. Quantas sequelas, irmãos? Nós que somos mais velhos, quantos traumas, quantas cicatrizes nós temos até hoje, do nosso tempo de juventude. Cicatrizes, sequelas emocionais, sentimentais, marcas pelo corpo. Tem marcas, você olha assim e fala assim, rapaz, se eu pudesse voltar lá, eu não tinha feito essa besteira. Olha aí, estou com a perna aqui onde quebrou. Alguns perdem até algum membro do corpo na fase da juventude. É onde nós temos mais facilidade em se machucar, porque é uma fase explosiva.
Trazendo aqui para o contexto espiritual, quem está vivendo essa fase de jovens espirituais é a fase de mais facilidade de se machucar na igreja. Ficam mais ressentidos, não querem mais viver a vida, querem entrar em depressão, por quê? Porque não soube viver a vida moderada. Mais um versículo aí, meus irmãos, o último essa noite, por favor. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. Quem encontrou pode ler, por favor. Salmos de número 119, verso 9. Salmos não tem versículos, tá, irmãos? Como purificará o jovem o seu caminho, observando ou conforme a tua palavra? Glória a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, tá? Se olhar na sua Bíblia, você vai ver que não é um ponto. É um ponto de interrogação. Eu falo, o salmista está se auto-perguntando: como purificará o jovem o seu caminho? É alguém que deu uma pausa, pensou, refletiu, aí chegou à conclusão: observando conforme a tua palavra. Jovem, você quer purificar o seu caminho? Quer viver um caminho mais saudável, mais puro? Observa a palavra de Deus. Pastor, é só observar a palavra de Deus? Não. Obedeça a palavra de Deus. Você pode ter certeza, se você aprender a observar a palavra de Deus, aprender a obedecer a Deus, você vai ter uma caminhada muito mais segura, muito mais saudável nessa terra. E por que não dizer na questão espiritual também? Os jovens espirituais observam mais a lei do Senhor, obedeçam mais a palavra, para de querer viver as aventuras da vida. Tem muita gente vivendo aventuras espirituais aí, e não observa a palavra de Deus, e está tendo dificuldades na caminhada. Amém, meus irmãos? Próximo culto nós continuamos falando sobre os jovens em nome de Jesus. Quero convidar aqui o nosso co-pastor para estar cantando